Bom dia, classe. Eu sou o Kururu, seu professor de coisas fictícias na internet, e no Explicando de hoje, barreiras, expansões de domínio e técnicas anti-domínio. Bom, o que são barreiras? Elas são zonas ou territórios estabelecidos por usuários de Jujutsu para esconder, conter ou negar a entrada de entidades dentro de um espaço. As técnicas que erguem as barreiras são chamadas técnicas de barreiras, obviamente. Quem pode usar? Qualquer um com energia amaldiçoada o suficiente pode aprender a criar barreiras, se proteger com as barreiras, ou até mesmo, e ela é considerada um dos básicos do Jujutsu. Funcionalidades: podem ser barreiras simples que protegem o usuário, cortinas para conter e esconder do público a existência de maldições, barreiras de domínio que podem conter ambientes inatos, receber condições ou votos vinculativos, e elas normalmente costumam ignorar objetos inanimados e construções devido ao fato de só reconhecer objetos e indivíduos com energia amaldiçoada. Bom, exemplos de técnicas de barreira: as cortinas, que são barreiras com formato de domo que escondem tudo o que acontece internamente de observadores externos, e elas simulam o céu noturno na parte interna para atrair os espíritos amaldiçoados. As barreiras de domínio, que são a base de qualquer domínio, seja ele simples ou inato. Ela pode ser imbuída como uma técnica inata e ela é considerada uma expansão de domínio quando isso acontece. Em outro caso, ela é considerada um domínio incompleto quando apenas altera o ambiente da barreira sem ter um acerto garantido, ou então tem uma técnica inata, ou então é um domínio simples que usa votos vinculativos para ser customizados, como o exemplo na tela. Barreiras vazias, que são feitas de painéis hexagonais que podem ser livremente alterados por qualquer usuário de barreira habilidoso. Barreiras puras, que são barreiras melhores que as comuns e são mantidas ao redor do Japão pelo Tengen, e que melhoram o desempenho de outras barreiras e suprimem o surgimento de energia amaldiçoada. E barreiras bom, que são feitas pelo Kenjaku para o jogo do abate e são ainda mais fortes que as barreiras puras e usam as barreiras puras como âncora. Usuários conhecidos: Satoru Gojo, Kiyotaki Dishi, Akari Nita, Utahi Mioro, Juzo Kumiwa, Kenjaku, Ogami, Suguru Geto, os Portadores de Dedo e o Tengen. Bom, expansões de domínio e domínio simples. O que são? As expansões de domínio são técnicas avançadas de barreiras, que são consideradas o pináculo do Jujutsu, manifestando o domínio inato de um feiticeiro dentro de uma barreira, dentro de um domínio. Dentro de uma barreira, dentro de um domínio, as técnicas do usuário são fortalecidas e têm um acerto garantido. Domínio simples, que não é especificamente a técnica de domínio, embora ela seja considerada um domínio simples, que é um domínio sem votos vinculativos. E como exemplo, a gente tem o domínio simples do Rokujishi Mil, que precisa que o usuário e o desafiante concordem em participar de uma partida de sumô. E o da Kugisaki Onna, que para o tempo e força um voto vinculativo de não violência até o alvo responder a pergunta de se eu sou bonita. Assim que ele responde, ela passa a atacar com tesouras. Como funciona? O usuário expande seu domínio inato, ao mesmo tempo que ele fecha uma barreira e faz um sinal de mão. Isso faz uma dimensão de bolso, no qual o usuário então imbui a técnica, podendo usar as habilidades dentro do domínio. Geralmente é necessário esse sinal de mão para poder fortalecer as técnicas e poder aumentar o output de energia amaldiçoada. Ela tem um tamanho padrão de 20 metros, embora alguns usuários podem aumentar o tamanho da barreira em detrimento da força dela, ou o contrário, e diminuir o tamanho da barreira enquanto eles aumentam a resistência dela. Adendo importante: existem domínios com barreiras abertas que podem atingir um raio de 200 metros, só que a gente só viu 2 personagens nesse tipo de domínio. Geralmente, junto ao acerto garantido e ao fortalecimento da técnica, o feiticeiro pode usar de votos vinculativos para adicionar regras ao seu domínio. Bom, os tipos de domínio. Você tem os domínios letais, que são domínios cujo acerto garantido é ajustado para ter a letalidade máxima. Os não letais, que são domínios que apenas colocam regras específicas sem forçar um acerto garantido letal. E os incompletos, que são domínios que não têm uma técnica imbuída ou não têm uma barreira completa. Ele mantém todas as vantagens, só que sem o poder de poder acertar com o acerto garantido. Bom, problemas: o gasto gigantesco de energia amaldiçoada,
e a exaustão da técnica amaldiçoada, impedindo ser usada por um tempo. Tanto é que é comparado a energia amaldiçoada de um feiticeiro após um domínio como um motor superaquecido, que precisa de um tempo para poder esfriar e voltar a funcionar. Contramedidas: as técnicas antidomínio, que nulificam o efeito de um acerto garantido, impedindo ele de acertar o usuário. E clash de domínios, já que a melhor defesa é um contra-ataque, fazendo você expandir o seu domínio para você entrar num cabo de guerra com seu oponente, que é uma situação excelente. Principalmente quando o refino de domínios é parecido ou o domínio do usuário é muito maior do que o do oponente. O domínio mais refinado vai ganhar, e quando não existem grandes disparidades, a chance é de quebrar os dois domínios e dar desvantagem ao seu inimigo não poder usar a própria técnica. Usuários conhecidos de expansão de domínio são Sukuna, Jogo, Satoru Gojo, Dagon, Hanami, Mahito, Megumi Fushiguro, Deidade da Varíola, Hiromi Higuruma, Kinji Hakari, Naoya Zenin, Kenjaku, Yorozu, Takakuuro, Ryu Ishigori, Yuki Tsukumo, Yu Tokotsu, Yuji Tadori, Rokuji Miu e Kugisaki Onna. Técnicas antidomínio. Elas são contramedidas feitas para anular os acertos garantidos das expansões de domínio para aqueles feiticeiros que não têm um domínio próprio para poder fazer o cabo de guerra. Elas são algumas de amplo conhecimento, outras são técnicas secretas passadas nas 3 grandes famílias. E algumas são coisas que o conhecimento é tão limitado que nem as 3 grandes famílias sabem. Exemplos de técnicas antidomínio. Técnica esotérica Sexta Oca de Vime. Ela é a predecessora do domínio simples. É usada pelo usuário quando ele junta as mãos com dedos entrelaçados e estende os braços para frente. Novo Estilo das Sombras, domínio simples. Ela foi desenvolvida por Iyashina Sadatsuna durante a Era Heian como um domínio para os fracos. Ela expande um domínio bem pequeno para que o usuário possa neutralizar o acerto garantido do oponente. Elas têm regras e votos vinculativos a depender de cada usuário, como por exemplo a Miwa tem que usar ela numa posição específica de sacada de espada, e por assim vai. Ela pode ser também usada ofensivamente com várias técnicas de espada, como mostrado pelo Kusakabe. Emoção da Pétala Decadente, que é uma arte secreta passada através das 3 grandes famílias como uma contramedida para domínios. Ela cerca o usuário de energia amaldiçoada e contra-ataca o acerto garantido de uma expansão de domínio. Ela também pode ser usada ofensivamente quando usada junto a uma espada, o que permite essa espada atacar automaticamente tudo que entra em contato com a energia amaldiçoada. E a amplificação de domínio, que o usuário se envolve com um domínio que neutraliza tanto técnicas quanto os domínios do oponente. Ela cria um espaço de domínio vazio ao redor do usuário, o que impede ele de usar a técnica dele, mas também nega qualquer técnica do oponente. Ela também pode ser usada ofensivamente, como é mostrado pelo Jogo, a Hanami e o Sukuna, usando ela para passar pelo ilimitado do Satoru Gojo. Ela impede você de usar sua técnica porque ela é um espaço vazio e qualquer técnica que entrar vai preencher esse espaço antes de poder ser utilizado, que façam que não dê para ficar usando ela. Ela é comparada a estar envolvido numa grande poça d'água. Usuários conhecidos de técnicas antidomínio: o Registar, Hajime Kashimo, Sukuna, Kasumi Miwa, Kokichi Muta, Uyui, Atsuya Kusakabe, Aoi Todo, Yuki Tsukumo, Satoru Gojo, Yuji Tadori, Takuma Ino, Chozo, Naobito Zenin, Ogi Zenin, Jogo, Hanami, Hiromi e Hiromi Higuruma. Bom, curiosidades. As expansões de domínio elas são colocadas junto às técnicas máximas como sendo o pináculo do Jujutsu. Um leve aviso é que o próximo vídeo só vai sair em janeiro. E deixa nos comentários se eu continuar com essas piadocas ao longo dos slides ou se eu deixo eles mais sérios igual estavam nos slides antigos. E o próximo vídeo, explicando o número 6, Shikigamis, objetos amaldiçoados em geral, sendo ferramentas, corpos amaldiçoados e objetos amaldiçoados. Essa foi a aula de hoje. Deixa um like e se inscreva no canal